Doctor Quina, es un verdadero honor tenerlo con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias, un gusto. Doctor Quina, para empezar, me gustaría explorar un poco más a profundidad un concepto, una filosofía que ha inspirado a tantos profesionales alrededor del mundo. ¿Cómo nació y cómo creaste el Essential Balance? Es una pregunta súper interesante para mí, porque tú sabes que yo siempre trabajé mucho arriba de filosofías, siempre me gustó mucho, desde pequeño, yo pienso mucho en esa parte filosófica. Entonces, cuando empecé a desarrollar, ¿no?, meus estudios de odontología, yo tenía una sensación, ¿no?, por conta de mi origen como diseñista inicialmente, de que yo podría ser un designer de dentes, ¿sabes? Então, meu primeiro slogan era The Art of Dental Design. Então, pretensión, ¿no? Creía que era un designer de dentes. Pero con la maturidad, fui entendendo que não se faz um designer de dente. A natureza já desenvolveu esse design. Podemos emular esse design, mas não recriar nem criar esse design. E com a maturidade eu fui entendendo que, então, o mais importante em la odontologia, pero também na vida, é o equilíbrio das coisas. Tentar trabalhar sobre equilíbrio. Por isso, ha cambiado minha ideia, não só para a odontologia, pero também para a vida, que tudo é equilíbrio. Por isso, essential balance. A essência está no equilíbrio. E a partir daí, eu tento sempre o equilíbrio das coisas. Não necessito mais buscar perfeição, sabes? Quando pensava como um designer, pensava muito em perfeição. Pois não. Hoje penso apenas em estabelecer equilíbrios. Nem muito para cá, nem muito para lá. Sempre viver con más tranquilidad. Sería eso. Es muy fascinante lo que estás mencionando, porque claro, con el desarrollo de tecnologías, digamos, lo que estamos viendo, los diseños de dientes perfectamente simétricos, milimetrados, y ¿hasta qué punto puedes aplicar la simetría y el balance ahí? A primeira coisa é mejor achar que o equilíbrio está no meio e que tudo tem que ser simétrico para ter equilíbrio. Não, não é bem isso. O equilíbrio se dá de diferentes formas. Isso porque a maior parte das coisas, se não todas as coisas na natureza, não são simétricas, mas são equilibradas. Ou seja, se pegamos qualquer coisa, o desenho de uma flor, por exemplo, vamos ver que não é simétrico esse lado com esse, mas há um equilíbrio de distribuição que dá um conforto visual para quem lo vê, dá uma sensação de beleza para quem lo vê, independente de simetria. Então, hoje, quando trabalho, não é buscar esta perfeição, essa simetria, é buscar equilíbrio visual apenas, dar uma sensação mais equilibrada nas coisas. Y hablando de tu trabajo del día a día, vemos que siempre trabajas con cerámica en vez de con composite. ¿Por qué? ¿Hasta qué punto influye el estilo de vida del paciente, la edad que tiene? Ok. Essa pergunta... esta pergunta, logicamente, é uma pergunta que direciona um pouco a coisa como 8 ou 80, mas não é assim. Eu sei que durante toda a minha carreira, eu estou voltada para a cerâmica. Incluso, vocês sabem, fizemos curso chamado Mortal Kombat, onde um amigo nosso, chamado Ronaldo Irata, que trabalhou sempre com composite, fazia um embate comigo, onde eu defendo a cerâmica e ele composite. Então, dá a sensação de que eu só hago cerâmica. Não, não é assim. Logicamente que meu estudo, minha investigação é sobre cerâmica, mas não significa que eu não trabalhe com resina. Trabalho também com resina e, às vezes, mais com resina, às vezes, do que com cerâmica, porque depende da indicação. Perfeito? Primeiro ponto é esse.
Não são inimigos. A resina não é inimiga da cerâmica, nem a cerâmica é inimiga da resina. Eles trabalham hoje em simbiose, trabalham juntos. Logicamente que entendemos que existem pontos de indicação melhores para um material do que para o outro. Depende da situação. Uma questão que tu has mencionado, por exemplo, a idade. Pero a idade tem que entender. Quando falamos de idade, falamos muito de maturação dos dentes. Por exemplo, um dente que está em erupção, ainda não fez o ápice da raiz, e necessita de uma restauração, logicamente que não é um dente para cerâmica, é um dente para resina. Por quê? Porque esse dente ainda vai cambiar muito de posição e tudo, e depois eu preciso cambiar talvez a restauração, é muito mais sencillo cambiar uma restauração de resina do que de uma cerâmica. Pero uma vez que o dente está maturado, está posicionado, eu tenho diferentes opções. Pode ser resina, pode ser cerâmica, para restaurar dentes. A opção entre uma e a outra está na forma de aplicar, o que é mais amigável na aplicação. Às vezes, para fazer uma cerâmica, necessita muito desgaste dental. Significa dizer que talvez seja mais interessante para a peça dentária entrar com uma resina. Pero, às vezes, mesmo sendo mais fácil, a projeção de longevidade e de estabilização do caso seja mais favorável à cerâmica. Ou seja, todo caso tem que ser particularizado, tem que ser individualizado para que tu possas dar a melhor opção para tu paciente. Y hablando de casos, ¿cuál recuerdas como el más desafiante de tu carrera? Lo mais desafiante, vou dizer, para mim, isso é personal, certo? Foi quando minha hija menor, Sofia, com 3 anos, ha fraturado seu incisivo central e perdeu o incisivo central. Teve que remover o incisivo. E agora temos uma menina de 3 anos que habla muito, super falante, sem um central e que vai demorar pelo menos aí uns 3 ou 4 anos para vir um novo central. E aí, eu como padre dentista, imagino o dolor, não? Então, como vou fazer com essa chica, com esse dente assim fraturar? Sabe o que eu fiz? Que fiz uma carilha sobre o outro central com um cantilever preso a esta carilha. E foi um desafio. Por suerte, o padrinho de Sofia é um anestesista. E fez uma leve sedação na niña para me permitir fazer todo o trabalho. Mas o desafio não é o desafio técnico, é o desafio de um padre para restaurar sua niña. Esse foi um desafio grande para mim. Wow, increíble historia. Gracias por compartirla. Como dato curioso para nuestros oyentes y los que nos están viendo, actualmente nos encontramos en una ciudad preciosa, Almería, donde el Dr. Quina está dando un curso en paciente en vivo. Tuvimos la oportunidad de entrar en la aula y escuchar sobre qué está hablando, y había una mantra que dijiste que siempre la repites o que la recomiendas también de repetir, que es WhatsApp, Mocap, Vinir. ¿Nos podrías descifrar esta mantra? Essa mantra de lógico, eu utilizo isso muito mais como uma espécie de um chiste, uma broma, não? Pero que deixa mais leve a concepção da coisa. É que, é verdade, usamos como filosofia base para fazer as restaurações a filosofia de adesão. A filosofia de adesão tem uma história larga. Tu sabes, a adesão começa na década de 60, pero vai ter a sua maturidade a partir dos anos 80. A partir dos anos 80, então, temos o desenvolvimento dos sistemas adesivos aplicados em restauração, incluso restaurações protésicas. Perfeito? Nos anos 80, está ubicado solamente em mãos de poucos, especialmente catedráticos, professores e tudo. Pero é um momento onde a semilla está plantada. Vai começar a florescer anos 90.
anos 90 vai popularizar. Então, praticamente todos começam a trabalhar agora com adesão, nos anos 90. Anos 90, então, muita gente começa a trabalhar com adesão e várias técnicas vão sendo desenvolvidas. Algumas são boas, outras são malas, mas o confronto das técnicas vai ocorrendo até que no final dos anos 90 temos a maturação de técnicas, onde basicamente vai se criar uma forma específica de desenvolver o planeamento e execução, que será basicamente fazer encerado de qualquer restauração protésica, perfeito? Depois, a partir de um encerado, desenvolver o que chamamos de mock-up, que é um teste, não? Para ver em vivo como foi o encerado, se podemos aprovar ou não, e acaba depois com a restauração. Por que ficou vinir? Porque vinir é um ícone, um símbolo das restaurações cerâmicas adesivas. Por isso ficou este vinir na ponta. Pero devemos entender esse vinir como restauração. Poderia ser, então, o WhatsApp, que é um encerado, o mock-up, que é o teste, e a restauração. Pode ser o WhatsApp mock-up Corona, pode ser o WhatsApp mock-up Vonley, pode ser qualquer restauração. Se meteu venir porque é mais icônico. E também a sonoridade é boa, não? WhatsApp mock-up vinir é maior do que o WhatsApp mock-up Corona, entende? Então, eu bromeio sempre que isso passou a ser um mantra, não? Para se preparar para trabalhar, o dentista deveria se concentrar e dizer o mantra. Alguma deles, o WhatsApp, o cavinho, o WhatsApp, o capinha, preparando o espírito para trabalhar todo dia. Porque o que fazemos todo dia? WhatsApp, mock-up e a restauração seria o ministro. Então, por isso, essa é uma prova mais. Y hablando del futuro, ¿crees que la inteligencia artificial va a ayudar? ¿No va a ayudar? ¿Es algo positivo o más negativo? Eu creio que a inteligência artificial é o mais fantástico que há. Isso vai impactar todas as profissões, incluso nossa profissão. Aliás, já começa a impactar. Então, a inteligência artificial é uma ferramenta que nós precisamos usar cada dia mais, porque isso vai dar muito mais veracidade a tratamentos. Hoje, por exemplo, se pensamos em inteligência artificial, o diagnóstico por imagem, trabalhada junto com inteligência artificial, dá diagnósticos muito mais precisos do que nos outros profissionais, mesmo quando experientes. A inteligência artificial consegue analisar uma imagem com muito mais precisão do que qualquer olho humano. Consegue perceber nuances que nós outros não vemos. Isso ajuda muito no desenvolvimento de um diagnóstico. Não? Quando falamos hoje de desenho digital, não? O que precisamos fazer? Precisamos buscar dentes numa biblioteca, colocar sobre os dentes do paciente, fazer esse planeamento, pegar um ratão e tentar arreglar toda a posição dos dentes. Pero hoje, a inteligência artificial pode fazê-lo com mais precisão e, assim, instantâneo, o que facilita muito. Ou seja, na verdade, não é que a inteligência artificial também é um erro pensar que ele vai substituir o dentista. Não, vai dar mais condições ao dentista de trabalhar melhor. O sea, ¿consideras que no va a quitar el factor humano? Não. A princípio, eu creio que não quita. Podemos usar hasta mesmo alguma ideia de películas de ficção científica. Pode ocorrer aquilo? Mas eu acredito que não. Em verdade, a inteligência artificial não quita o ser humano. Ou seja, inteligência artificial não substitui o ser humano. Agora, o ser humano que não usar inteligência artificial não vai conseguir desapoiar nada ou não vai vencer nenhuma competência. É o ser humano que utiliza corretamente a inteligência artificial é que desenvolve as coisas com mais precisão. Entendes? É ele comigo ou eu com ele. Es decir, se trata más de una herramienta adicional con la que podemos contar. Exatamente, é uma ferramenta, não um substituto a um ser humano. Y no considera, si nos ponemos más filosóficos, de que inteligencia artificial
eliminará el factor, digamos, espiritual en nuestras restauraciones, el soul touch, el toque humano, digamos, y saldrá todo más maquinizado, digamos, más de robótica. Essa é uma pergunta difícil de contestar, verdade? Quando falamos algo mais espiritual, eu entendo o que tu está dizendo, não? Aquela parte, o toque humano. Eu creio que não, porque, em verdade, neste momento, ainda estamos muito lejos, por exemplo, de uma máquina que consiga fazer a parte prática. Alguém que vai fazer o talhado, alguém que vai fazer o cimentado. Não existe essa máquina. Existe apenas alguém que possa desenhar, que é a inteligência artificial, mas de forma mais precisa. Ou seja, na hora que eu estou fazendo a parte prática, aí está meu espírito. Aí está a parte espiritual, o desenvolvimento. Entendes? Eu continuo sendo quem comanda todo. A inteligência artificial não vai me deslocar, então eu só fico mirando. Não, eu sou participativo, sou ativo. Sou ativo durante todo o tratamento. E ainda sabemos que não vai haver, pelo menos a médio prazo, não a curto, a médio prazo não vai haver máquinas para fazer ainda o que estamos pensando que deveria fazer. ¿Entiendes? No existe la robótica ainda que va a O hacer. sea, ¿consideras que falta mucho aún para que avance a los niveles necesarios para eso? Para hacer tudo sem toque humano. Sim, ainda existe uma distância para não haver toque humano em nossa prática diária. Bem, eu acredito ainda que vai haver um médio prazo. Pero médio prazo em ciência, cuidado. Não se pode dizer que médio prazo é 10 anos hoje. Entende? Lógico. Pero ainda não é a curto prazo. Curto prazo para nós outros, em desafio, é próximo ano. Próximo ano não vai haver. Médio prazo, pois estamos falando de 5 a 10 anos, não vai haver. Então estamos falando de algo a largo prazo que aí não sei. É difícil pensar se vai haver ou não. Pode ser que sim, mas o toque humano, ainda em odontologia, eu creio que vai existir para médio prazo. Ainda vai haver, eu creio. Es muy interesante lo que estás mencionando. También nos gustaría preguntarte, porque otro día estábamos hablando con Claudia y digamos haciendo un ejercicio mental, si la estética se puede ver de manera aislada, es decir, solo la puedes percibir en odontología, o tienes que entender de estética general, es decir, saber de arte, escultura, digamos. Essa pergunta é fantástica. Eu tenho uma concepção, mas sempre, as concepções são próprias, não? Minha percepção de estética deve ser holística, deve ser general. Eu não acredito numa pessoa que consegue ver estética somente em uma coisa. Só consigo ver estética em dente. Não, quem vê estética, generalmente vê estética em tudo. Vê a estética neste vaso, como foi hecho, vê a estética do ambiente, vê a estética em las pessoas. Não para julgar, para entender. A estética é o que demonstra cada gente. É o que mostra cada um de nós outros. A estética é algo que está muito arriba do que pensam as pessoas. As pessoas acham que a estética não deveria ser algo muito contada, porque não apresenta, não explica, não fala nada. Pero é um erro. Não, estética, ele fala muito de tudo, de todas as coisas. Tudo que tu vês, existe uma estética implicada. O julgamento se é feio ou se é bonito é outra coisa, né? É entender a estética como um todo. É a forma que cada coisa se apresenta é estético. ¿Cómo definirías tú la estética? Como defino a estética? A estética é basicamente uma opinião. Tudo em estética é opinião. Ou seja, se falarmos de estética como algo de beleza, o que é bonito ou feio, então tu entendes que é opinião. Por quê? Porque tu podes mirar algo e tu achar lindo, e outra pessoa mira e pode achar feio. Perfeito? Então, estética é basicamente opinião. Como é uma opinião, a estética é algo de sensação.
é o que tu sente quando vê as coisas. Então, estética é muito mais do que simplesmente beleza. Estética, como é uma sensação, também é energia. É o que tu sentes, o que está percebendo das coisas. É como tu sentes. Quando tu entra num ambiente, tu diz, uau, que ambiente fantástico. Mas quando tu vai ver ambiente fantástico, não é só porque é bonito, porque a sensação que tu tem, a energia que tu pegou, é espetacular. Por isso tu sentes aquilo. Aquilo é estética. Porque estética é uma sensação e por isso uma opinião. Lo mesmo que eu senti, talvez tu não sintas. Entende? Sempre é assim. A estética é uma sensação. Sí, es un feedback que percibe uno y los sentimientos que siente al ver una cosa. Y es muy individual también, cabe destacar. Totalmente individual. Totalmente individual. Eu he escrito várias colunas, sabes? Eu escrevi muitas colunas na minha vida e uma das partes, acho que quase que a metade é sobre estética. E eu tenho uma coluna onde eu escrevo uma situação hipotética e de uma menina que me manda uma carta dizendo assim: doutor, será que eu sou uma pessoa superficial? Porque minha madre e meus irmãos dizem que eu sou muito superficial porque só estou pensando em estética, em la beleza. E a resposta para a carta é não, tu não és superficial. Não é porque tu pensas em estética que tu és superficial. É que a maior parte dos intelectuais acham que só se deve falar sobre a ciência, sobre as coisas, não? Verdadeiras. Mas como a estética é algo subjetivo, parece que não há um valor real. Mas há sim, porque a estética é igual a qualquer outra coisa de sensação. Então, podemos falar de algo mais fácil de perceber: sabor, paladar. Existe um sabor, por exemplo, no chocolate, que alguns amam, outros têm ódio. Entendes? Pero quem percebe esse sabor consegue sentir um prazer impressionante. A estética é a mesma coisa, é uma sensação. Quando tu percebes a beleza, é algo que tem muito valor. Não é superficial, é algo que tu necessitas. Igual um sabor, porque se não houvesse o sabor, o que importaria? Só precisaríamos ingerir vitaminas, proteínas, independente do sabor. Pero não, tu vai buscar quem? O sabor. Quando tu vê algo bonito, tu está buscando a beleza. E a beleza não é superficial. É algo que te dá uma sensação de prazer. É o que move todos nós outros, sabes? Essa sensação. Então, sim, estética é importante. Gracias, Kina. Me he sentido, creo que los dos nos hemos sentido muy conmovidos y muy motivados por esta definición. Muchas gracias por compartirla. A los que todavía no tenéis placer de haber visitado o conocer al Dr. Kina, tiene una clínica que parece un arte y un espacio creativo y de diseño. ¿Cómo has llegado a esta idea y cómo lo has construido, tu imagen, digamos, esta unificación? Isso faz parte de toda a minha história, não? Porque nos anos 80, ainda adolescente, eu tive minha primeira carreira. Minha primeira carreira é de desenhista. Eu sempre gostei, desde niño, a dibujar. Desenhava. Enquanto no Brasil estava que os niños gostam de jogar futebol. Dos niños que não têm a mínima ideia como se joga futebol. Então eu via meu irmão jogando futebol e eu desenhando. Então sempre me gostei de desenhar. Então, rapidamente, quando adolescente, o primeiro trabalho que eu tive era desenhista, mas desenhista de arquitetura. Gostava de desenhar. Essa profissão não existe mais, porque foi substituído por AutoCAD. Hoje não precisa mais um desenhista. O computador lo hace, não? Bem, pero por vários motivos acabei saindo para a odontologia e não para outra minha. Agora, estando dentro da odontologia, lógico, fui para a área de prótese que tinha toda essa questão, não, de desenhar, essa coisa toda. Pero sempre tive
desde niño essa condição, e especialmente por la profissão como desenhista de arquitetura, esta ligação com arquitetura, com essas coisas. Então, um dos sonhos meus sempre foi fazer a construção de um consultório, pero um consultório que seja parecido comigo, sabe? Queria manter o meu espírito dentro do consultório. E quando eu estava mais ou menos com 35, 40 anos, eu comecei a pensar, eu preciso construir esse consultório, porque cada dia esse sonho aumentava. Então eu disse, eu vou ver se consigo meter metas, que é uma das coisas que sempre hago, não? Meter metas. E eu pensava, ao fazer meu cumpleaños de 50, será o momento que tenho que inaugurar. Então eu começo a pensar sobre como desafiar essa clínica para quando eu fizesse 50 anos. E aí vamos. Como tenho a oportunidade de viajar muito, conhecia muitos consultórios, visitava em vários sítios, vários países, não? E cada vez que via algo interessante num consultório, fazia anotações. Sacava fotografias e fazia uma pasta com várias ideias. Hasta que tive a oportunidade, finalmente, de fazer um projeto. Consegui um sítio, um terreno para fazer desenvolver e pude meter todas essas ideias para pensar na construção. E aí, então, começo a sacar as ideias e adaptar para a área que tinha, os espaços e como queria. Como tinha uma noção de desenho arquitetônico, começo a trabalhar com isso. Logicamente que isso foi um problema também, porque para conseguir um arquiteto que aceite um projeto de uma pessoa que não é arquiteta, é uma peleia terrível. Mas, finalmente, consegui um arquiteto que entendeu toda a parte do projeto e pôde, então, fazer o projeto dentro do que esperava eu. Perfeito? Então, aí desenvolvemos todo esse problema. Esse projeto tem uma característica importante. Eu queria um consultório, pero que não parecesse um consultório. Isso sempre foi uma meta na minha cabeça. O consultório não precisa ser um consultório. O consultório tem que ser uma área onde é uma convivência e todos que entram precisam sentir de. E sabemos que um ambiente de consultório às vezes é um pouco agressivo, não? As pessoas às vezes se sentem um pouco oprimidas dentro de um consultório médico, um consultório odontológico. Então, eu queria algo mais leve. Pero ao mesmo tempo, como tenho me gusta tanto a arte, me gostaria também que parecesse um sítio de arte. Por isso, eu fiz um desenho muito relacionado a essa condição de ser confortável visualmente, mas também tivesse essa arte associada. Es decir, que llegar a donde estás hoy, ¿lo ves más como que ha sido como un plan para ti que tenías desde el principio o ha sido algo que te ha ido surgiendo también? Existem diferentes situações. Logicamente que a linha da vida é muito imprevisível. Não existe um plano para a minha vida, na minha opinião. Eu não posso dizer que daqui a tanto tempo eu tenho. Pero é necessário que exista plano. Não que tu vá cumprir, pero que te oriente. A imprevisibilidade da vida pode te desviar para um outro lado. Pero há que ter metas, eu creio. Entendes? Então, eu fiz sim metas. Nem todas eu cumpri. Às vezes, eu passo metas, sempre aquelas metas de curto prazo, médio prazo, largo prazo. As metas de largo prazo, muitas vezes, tu não cumpres. Por quê? Porque tu não sabes. Tu pensas uma coisa agora, daqui 10 anos, você está pensando diferente. Então, faço metas. Lógico, eu tenho uma meta para 10 anos. Pero não significa que eu vou chegar lá. Porque a imprevisibilidade da vida pode levar para um lado. Pero sim, há metas. Pero não necessariamente que eu vou cumprir as metas. Também não sou amarrado às minhas metas. Pero eu creio que necessita as metas. E a vida te conduz a cambiar ou não as metas. Actualmente estás compaginando de una dualidad dos estilos de vida, de un clínico que trabaja en clínica y de un educador. ¿Cuál de ellas disfrutas más? Eu desfruto das duas. Me encanta a parte clínica, trabalhar no consultório. Pero não há dúvida que me encanta também a docência. Eu desfruto de los dois. Quando estou como dentista,
desfruto muito quando estou como dentista, sabe? Me gusta muito. Isso porque a profissão de dentista é muito introspectiva. Tu, quando está trabalhando, é tu, sabes? Tu trabalhando aí. Aislado. É aislar, é sua própria mente fazendo aquilo. Isso vai muito dentro da filosofia Zen, não? E a profissão de docência é totalmente ao revés. É toda para os outros. A profissão de professor é tudo para os outros. Tu estuda para os alunos, tu prepara para os alunos, tu faz tudo pensando nos alunos. E tu vai de uma introspecção para toda a libertação do que tu és. Então, me disfruto de los dois. Me gusta tanto um como o outro. ¿Siento? Has nombrado un concepto que es de Zen. ¿Cómo lo consigues balancear, digamos, entre todos los aspectos de tu vida? É que Zen é uma filosofia que justamente te traz o equilíbrio, não? O Zen é uma coisa que quando tu entendes, uau, é algo que tu deverias sempre meter dentro da vida. Zen, de uma forma simplista, significa contemplação da realidade. Okay? Contemplar a realidade. Contempla a realidade, contempla o momento. Para entender melhor contemplar a realidade, veja o revés. O revés é a abstração. Existe a abstração e a realidade. O que é abstrair? Abstrair é quando tu sai fora da realidade. Vou dar um exemplo. Arte abstrata. Arte abstrata não tem uma explicação. Tu viras uma arte abstrata, por exemplo, um quadro que é vários colores, que muitas vezes foi colocado aleatório. Um rojo aqui, um amarelo aqui, mas não é um desenho. É simplesmente colores. Quando alguém mira essa arte, pode não passar absolutamente nada. Pero talvez alguma pessoa, ao mirar aquele jogo de colores, sua cabeça leva para um outro lado. Por exemplo, lembra de um jardim. E esse jardim é o jardim que passou a infância com a abuela, por exemplo. O que aconteceu aí? É o que chamamos de abstração. O quadro é solamente um monte de colores, pero a mente de quem está mirando saiu fora da realidade e levou para uma abstração, para outra área. Isso é abstrair, isso é arte abstrata. Arte abstrata não se explica, se sente. Perfeito? Bem, o que acontece com o Zen? O Zen é uma coisa revés. O Zen é assim. Tu se concentra no ponto de realidade. O exemplo que sempre dou é este. Imagina-te que eu estou retrasado porque meu último paciente teve um problema antes do almoço. Já saí atrasado para almoçar. Chego para almoçar, pero depois do almoço preciso levar minha filha, não sei, para o colégio. Eu preciso passar num escritório para firmar documentos. E já tenho um outro paciente, mas está tudo retrasado. Então, eu empeço a almoçar pensando. Primeiro levo minha filha, depois passo para fazer firmar. Não, melhor firmar porque o caminho é primeiro escritório, depois escola. Então, vou fazer isto. Perfeito? Passa às vezes, não passa? Ok. Pero o que eu estava fazendo naquele momento? Almoçando. Do que valeu este almoço? De nada, porque eu abstraí, saí fora do almoço e fui para outro lugar. Esse almoço não teve sabor, esse almoço não me valeu de nada. Talvez o melhor fosse não almoçar, já que minha cabeça não estava aí, estava em outro sítio. Ser zen é estar concentrado na realidade naquele momento. Portanto, se estou almoçando, estou almoçando. Mesmo que existem coisas para ser, se eu tirei um rato para almoçar, estou aí. Parece que estou calmo. Em verdade, estou calmo. Por quê? Porque estou contemplando a realidade. Não estou fora dela. Não estou abstraindo para outro sítio. Estou ali. Dá para entender, Zé? Sí, perfectamente. Isso é Zen. Y
¿Hay alguna manera en la que recargues energías después de tanto viaje, tanto trabajo acumulado? Sim, o que mais me gusta fazer é meditar, não? Meditação. Meditas, pensa um pouco. E aí sim, entra de novo o Zen. Mira, Zen não significa dizer que não posso abstrair. Zen quer dizer que no momento de ócio, minha cabeça pode viajar. Não preciso fazer mais nada. Vou contemplar um momento de ócio e vou relaxar. Eu posso aí meditar, abstrair, fazer o que queira, mas não preciso ficar ocupando tempo. Posso simplesmente relaxar, porque vou contemplar um momento de ócio. Beleza? Acho que a melhor forma é simplesmente isto. La pregunta que creo que queremos hacer todos, ¿has conseguido este Zen? Bem, não sei se um dia vou conseguir. Estou buscando, praticando, todo dia, sabes? Sempre praticando. Mas é difícil dizer, tu vai conseguir ser zen 100%? Não sei. Não sei, não há resposta para isto. Pero tentamos. Tentamos. Hay una dualidad que es muy curiosa que compaginas en la misma persona porque eres japonés y brasileño, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo cada personaje se traslada, digamos, en tu vida odontológica? ¿Y qué parte de ti es japonesa cuando trabajas? ¿Qué parte de ti es brasileña? Não só quando trabalhas, eu creio que a vida, não? Exacto. Oye, eu sou brasileiro, sou nascido em Brasil, sou brasileiro. Perfeito? Sou de descendência de japoneses, sou descendente de japoneses. Pero como eu sou a terceira geração, estou muito pegado à cultura. ¿Ok? Diferente de minha hija, que é a quarta geração, já está menos pegada à cultura japonesa. Então, o que passa é que eu tive uma criação dentro de cultura japonesa, pero logicamente que dentro da família. Socialmente, minha criação é de brasileiro ou de brasileiro. Escola, essas coisas, não? Festas, são de brasileiros. Então, o que vai acontecer é que tu tens duas coisas diferentes. O japonês tem uma cultura mais introspectiva e chamamos de cultura vertical. O brasileiro tem uma cultura mais aberta e mais horizontal, que chamamos. A diferença é assim, numa cultura horizontal se valora muito quem está do seu lado. Seu vizinho, seu amigo mais cercano, essa coisa toda. E na cultura vertical, que é japonesa, se valora mais a hierarquia da família. Quem é mais importante? O mais velho, o maior. Depois o menos, até chegar ao mais ou menor. Ok? O menor é a base aqui. E temos que prestar sempre toda a nossa reverência a quem está para arriba. Todo respeito para quem está arriba. Enquanto na cultura horizontal temos mais respeito aqui. Perfeito? Então, tanto este como este é importante. São diferentes filosofias, mas os dois, a mescla dos dois é muito boa. É muito bem. Por quê? Eu tenho que valorar meus amigos, porque são os que mais convivo. Convivo com esse, são os que mais cercanos de mim. Tenho que valorar. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso me olvidar dessa hierarquia, dos meus ancestros, dos meus padres, da minha madre, do meu abuelo. Eu tenho todo o respeito a eles, porque se eu sou como sou, é por conta da minha família. Então, se só valoro nessa linha horizontal, se perde muito o respeito da família. Se só valora no vertical, se perde o respeito pelos amigos. Então, se não mescla os dois, isso é fantástico para mim. Então, já dá uma boa ideia. Quando estamos trabalhando, se existe alguma diferença em uma situação ou na outra, é que não sei se é assim, mas eu penso assim, que como japonês me dá um poder de concentração maior, mas não significa que isso seria um estereótipo. Talvez todo japonês se concentra, não sei, não tenho a mínima ideia.
¿entiendes? Pero yo creo que como japonés yo tengo una capacidad de concentración buena. Yo sei que consigo concentrar. Não sei se isso é meu ou se é uma descendência japonesa. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo me libertar de amarras que o japonês sempre está, sabes? Geralmente, japonês é mais ou menos como suíço. Não há plano B. Não há plano B. Se há um problema, fora daquele plano inicial, já não sabe o que fazer. Mas o brasileiro é diferente. O brasileiro nunca está pensando no plano A, sabe? Está sempre pensando em plano B, C, D, E. É muito assim. O que também não é bom, sabes? Tem que tentar o plano A, mas já está pensando no plano B. Então, eu tenho uma consideração para tentar um plano A, mas se haver algum problema, eu sei como jogar para um plano e outro. Talvez seja a mescla que seja boa para a profissão, não? E para a vida também, eu creio. Y hablando de esa línea vertical, de al final las personas que te importan, ¿consideras a alguien específicamente relevante durante tu carrera, es decir, que te haya ayudado mucho y te haya aportado un gran valor? Existe sim los ídolos. E talvez a pessoa que mais me influenciou em minha carreira é um senhor chamado Carlos Alberto. Esse Carlos, ele era um professor de pediatria. Eu he vivido com ele, porque quando estava professor jovem, não tinha plata, e ele já tinha se estabelecido. Ele já tinha como 20 e picos anos, e ele já com 60, já era maior, não? E ele disse, espera, estou vendo que tu não tem condições, você queres, minha casa é muito grande, tu pegas uma habitação aí, isso que. Pero esse senhor era filho de um embaixador, sabes? Ele era um poliglota, falava 7 idiomas. E tinha uma biblioteca vasta, tinha um conhecimento, porque como era filho de embaixador, ha vivido em vários países diferentes como embaixador. Então a cultura dele é muito diferente. E é uma cultura que estamos falando dos anos 60, 50, 60. Então traz uma carga de experiência e de vida impressionante. E ele me influenciou demasiado, porque eu tinha a mínima ideia do que era o mundo, mínima ideia do que era a educação formal, o que era comer algo distinto, o que era o que seja. Entendeu? Não tinha a mínima ideia, porque meus pais não eram ricos, a família humilde, não? Então, ele me direcionou muito para um polimento do que sou eu. Devo muito a esse senhor, que me poliu, sabe? Dizia, Kina, está errado, tu está falando errado, não se habla desta forma. Tem que falar assim. Kina, tu és um professor que tem futuro, pero tu hablas sem emoção. Tem que dar emoção de que tu hablas. Kina, tu tens que fazer isso. Ele foi um mentor. Então, se há alguém, é ele. Carlos Alberto Conrad. Wow, gracias por compartir la historia, Kina. Y siguiendo con la línea, ¿crees que es importante tener un mentor? Sim. Sempre. Aunque talvez a juventude não entenda. Dos problemas de ser jovem é não entender isso. Só vamos entender depois, esse que é um problema. Porque quando jovens queremos a independência, sabes? Pero se tu como jovem entender que um mentor pode te ajudar tanto, um mentor pode ser muitas pessoas. O principal mentor de tu vida quem é? Tu pai e tu madre. São mentores. Desde que tu saiba escutá-los. Desde que tu saiba escutar a voz da experiência, sabes? Pero um mentor deve existir. Pode não ser o pai ou a madre, pode ser o avô, o abuelo. Pode ser um professor, pode ser um amigo. O mentor é alguém que te inspira e que pode dar alguns exemplos para tu encontrar tu caminho. Não é que vai te fazer o caminho para ti, mas vai te mostrar possibilidades de caminho. Ter mentor, que eu acho que é algo especial. Se tu encontras um mentor,
tú tienes mucha ventaja en tu vida, sin contar en todo. Debes ter, na minha opinión. Vale, ahora vamos a cambiar un poco la dinámica de la entrevista y vamos a hacerte 5 preguntas que debes responder en menos de 1 minuto. ¿Cuál fue el punto de inflexión en tu vida? Profesional, mi libro, Invisible. ¿Crees que el amor por la profesión se despierta o se cultiva? Se cultiva. No, primero se despierta, pero si se despierta y no se cultiva, no hay nada. Tem que se cultivar. ¿Qué es lo que has hecho diferente a los demás que te ha hecho llegar al sitio donde estás hoy, no? Mínima idea. Zero. Não saberia te dizer o que fiz de diferente de los outros. Eu sei o que eu fiz, pero o que os outros fazem, não sei. Si tuvieras que dar un único consejo o enseñanza, ¿cuál sería? Seria, tu siga tus sonhos. Não siga os sonhos de los outros. Tu sonho. ¿Qué es lo que te hace mantener este ritmo y seguir creciendo? Não saberia te dizer exatamente o que me faz seguir, pero é a vontade de sempre estar melhor. Chamamos isso de Kaizen. Hoy, mejor que ayer. Que bonito. Pues muchas gracias, Kina. Hemos disfrutado un montón de esta conversación y esperamos que los demás también hagan lo mismo. Ha sido un verdadero placer. Gracias. Muchas gracias a ustedes.